Que a tela é um problema, todos nós sabemos, para as crianças e adolescentes. Agora, como tirar essa criança da tela de forma que ela se sinta cuidada e melhore a condição física dela de agora ao longo da vida? Esse é o papo de hoje com a Natália, que já fez a introdução naturalmente, só no bate-papo inicial aqui. A gente vai utilizar porque ficou muito bom. E é um grande desafio pra gente, né, Nath? Com certeza. A tela, na verdade, e você trouxe uma informação bem importante no pré-episódio, que é o que? A data. E eu não tinha me tocado na data, e não porque também, não vi a relação do que essa data que você me falou para hoje. Explica pra gente. O que a gente tinha antigamente eu falo também na minha época, tá? Sua época é nova. Não tem problema falar a idade, tá? Porque eu sou de 92. E vou até começar falando um pouco de mim, porque é o que a gente vê a evolução. Sim. Tá? Antigamente a gente brincava muito ao ar livre, a gente não tinha como eu falei, não tinha acesso a computador, ou se tinha, era num período do dia muito limitado, tá? Então a gente sempre falava, até na época, né, do MSN, que assim, é o que bombava na época. Crianças de hoje nem sabem o que é isso, tá? Não. Mas a gente falava, vou desconectar. Eu desconectava. Realmente. Sim. Não só naquela hora lá e acabou. E acabou, você não estava ligado. No máximo eu comentava dos grupos do Orkut. Isso, das as comunidades. Exatamente. No máximo. E aí, hoje, o que a gente tem? A criança, ela tá com um celular, tá? Cada vez mais precocemente. E um celular que não é só para fazer ligação, tá? Então, ela tá ligada ao mundo, tá? Então, assim... A criança, além do celular, ela tem acesso a tablet, a computador, a televisão. Que também é um computador hoje. Mas, assim, o que mais preocupa e chama a atenção da gente é o celular, porque ele está em todo lugar. É uma extensão do nosso corpo, praticamente. Todo lugar que a gente está com o celular na mão. Sim. Isso é um fato. Os adultos, os adolescentes, as crianças. Com certeza. Então, assim, de 2010 para cá a gente vê esse aumento do sedentarismo ligado à tela, além dos transtornos mentais todos. E aí a gente vê o que a gente começa a ver algumas consequências agora, mas claro que vai aparecer mais coisa a longo prazo. Tá? Como que a gente vai fazer para ajudar essa criança? Primeiro, a gente tem que ser um exemplo novamente. Então, o exemplo que ela está falando, a gente fez um episódio falando sobre a parte da obesidade infantil e adolescente. E a cultura familiar é importantíssima para poder resolver o problema. Que começa com o quê? Com um exemplo que são os pais. A tela é a mesma coisa, então? Mesma coisa. Tá. E também a regra, né, Nath? O controle, né? Porque o pai está trabalhando o dia inteiro em home office, ele vai estar com a tela na frente dele e tem que trabalhar. Não tem o que fazer. Mas a criança e adolescente, a gente pode dar um limite ali. Com certeza. E deve dar. Deve. Por vários motivos. Desde o sedentarismo até outros perigos que você também comentou na nossa conversa pré-episódio, que até tem documentários hoje bem relevantes aí falando sobre o assunto e dá até medo. Dá medo. Questões que a gente tem que pensar, tá? A princípio, o que eu ouço muito de pais... mas quando que eu devo dar um celular para o meu filho? E assim, a gente tem que auxiliar nesse sentido, mas cada família tem a sua rotina, tá? Mas o que é ideal? A gente pensar quando que os pais... por que a criança vai ter um celular? Ela precisa se comunicar com os pais quando ela está fora de casa. Ok. O que até a gente vê pela recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Que essa criança, pelo menos na primeira infância ali, ela tenha um celular que ela só tem acesso à ligação, tá? Só para definir bem para o pessoal que está assistindo. Primeira infância é de que faixa etária? Que faixa etária? Olha, a gente tem a primeira infância ali... Eu vou classificar a primeira infância com até uns 6, 7 anos, um pouco antes da adolescência, vai, vamos dizer assim.
E aí, depois desse período, que aí começa a adolescência, tá? Pré-adolescência, 10 a 12 anos, e adolescência depois dos 12 anos, tá? A criança ter acesso ao celular, muitas das vezes ela já vai ter o acesso a redes sociais, Sim. tá? Mas o que a gente fala? Que o cérebro dessa criança ainda está em formação, ele está imaturo. Então, não é adequado essa criança já ter perfis em redes sociais. Isso é um ponto bem importante, bem interessante. Então, se a criança está em torno ali de até uns 14 anos, pelo jeito que você falou, não deveria ter redes sociais. Isso não é eu que estou falando. Tá, recomendação Sociedade Pediatria Brasileira de Pediatria. Uhum. Tá. E aí, a partir dos 14 anos, o que a gente tem? A criança, até pela convivência com a criança, né, já adolescente, né? Uhum. Até pela convivência com os outros adolescentes, se ela não tem um perfil, eu tô excluída, né? Vou me sentir excluída, todo mundo acha que eu sou estranho, vai já começa a parte do bullying pelos colegas, né? Sim. Que é um outro problema. Mas o que a gente orienta? O que a sociedade orienta? Para os pais terem o controle. Então, hoje a gente tem vários tipos, né, de até aplicativos e de mecanismos para a gente ter o controle dos pais no acesso dessa criança a esse celular e essas redes sociais. Tá? A gente tem como bloquear, pensando também nas crianças, o acesso a alguns sites, alguns aplicativos. Mas é um desafio, né, Nath? Porque assim, se o coleguinha tem vamos colocar o aplicativo mais perigoso, que é o Discord. O Discord é o mais perigoso. Né? Toda a parte de jogos estão ali, né? Jogos que eles brincam e todos eles conhecem, até uma linha mais dark da web. Sim, assim. Bem pesado mesmo. Se você for procurar documentários, até tem uns podcasts bem relevantes sobre o assunto, cara, dá medo de verdade, porque é risco mesmo de morte para a criança, né? É muito complicado. Porque desde traumas bem graves. Não, é loucura. Se vocês forem a fundo nisso, vocês vão ficar mesmo com receio. Assustador. Assustador. E com receio, e vão começar a interagir um pouco mais essa parte de telas dos filhos, porque e é importante interagir, conversar, entender, porque eles conhecem tão bem quanto conhecem muito melhor que vocês. Muito mais. Muito melhor que a gente. Então é algo que a gente tem que estar muito próximo ali do filho para poder entender o que está acontecendo e cuidar mesmo. Sim. Tá atento. Saber o que está acontecendo, o que ele está interagindo, o que ele está mexendo. Inclusive, o que a gente tem também de interessante nesse sentido existem o TikTok, né, que é famosíssimo. Que era o Musical.ly antes, né? Começou com o Musical.ly. Eu nem sabia disso. É verdade. A Estela começou no Musical.ly quando era tudo mato. E ela fazia as dancinhas. O que é isso aí? É um Musical.ly que virou TikTok e começou com essas trends de dança e tal. E tem... Nossa, é um algoritmo absurdo. Absurdo. Ele acha o que você quer ver e vai colocando sempre o que você quer ver. E aí, nesse sentido, ele é muito prejudicial para as crianças e adolescentes porque são vídeos rápidos. E aí você vai estimulando aquela serotonina, aquela dopamina, e aquilo faz com que você fique viciado naquele elemento de sempre estar com estímulo, sempre estar com estímulo, sempre estar com estímulo. A criança hoje, ela não aproveita o tédio, ela tem que estar ligada o tempo todo, tá? E aí o que a gente tem de recomendação da sociedade também é você tentar estimular a criança no período que ela está em uso das telas, assistir vídeos mais longos com histórias completas. Isso é uma boa dica. Tá? Educativas. Tá? É legal até pensar crianças que estão aprendendo inglês, outras línguas. Legal. A internet é muito boa para muita coisa. Entendeu? Mas esses vídeos rápidos, né, a gente tem um prejuízo muito importante na parte mental para as crianças e que acaba viciando. Então, ela fica ali o dia todo sem perceber, assim como no videogame, assim como às vezes assistindo televisão.
E isso vai fazer o quê? Com que essa criança, além de um transtorno mental, tá? Ela desenvolva o sedentarismo e obesidade também, que foi o que a gente já tinha dito anteriormente. Porque imagina, a alimentação não está adequada. Tem crianças que ficam o dia inteiro, tá? Tem crianças que participam de campeonatos de videogame, Sim. né? Ficam online, né? E elas não comem, elas ficam ali sentadas 24 horas ou mais, elas não comem adequadamente, às vezes elas seguram as necessidades fisiológicas para poder participar daquilo e elas não se movimentam, elas não estão fazendo atividade física nenhuma. E isso é muito grave. E com certeza acho que o pessoal está assistindo a gente e deve estar já lembrando de alguém que ela conhece que tem uma situação, que vive uma situação assim. Uma criança que vive Para você ter noção, algo parecido. Hoje a gente tem grandes instituições, por exemplo, o Hospital das Clínicas de São Paulo, Unifesp, existem lá ambulatórios para pessoas viciadas em telas. Eu não sabia disso. Sim, existem. Caraca. E aí, assim, nisso a gente já tem crianças inseridas crianças e adolescentes inseridas nisso. Um tratamento. Que loucura. É como se fosse uma desintoxicação. Sim. Droga. Sim. Dopamina, vício em dopamina é droga, tá drogado. Sim. É bioquímico, beleza, mas tá Hoje, viciado. Flávio, as crianças não sabem brincar. Entendeu? Elas não sabem brincar de pega-pega, elas não sabem ir no parquinho. Olha para aquilo, o que eu vou fazer? Não tem noção, né? Elas não têm. E isso que estaria evitando o sedentarismo. Por isso que antigamente a gente não tinha crianças tão obesas, tá? E além disso, né, as telas vão atrapalhar na criatividade da criança, no desenvolvimento, porque aquilo é uma atividade passiva, tá? E só vai tornar a criança mais ansiosa. Inclusive, você comentou de um livro que é best-seller mundial, do New York Times. Qual que é o livro? Chama Geração Ansiosa. Geração Ansiosa. Isso. Vamos colocar na tela aqui. Juliana, você coloca Sim. na tela pra gente? Bom. É fácil de encontrar na internet. Antigamente ele só tinha em inglês, hoje já está traduzido. E assim, esse ponto que chama atenção para a gente é que no período que a gente começou a ter acesso ao smartphone, que começou a aumentar o número de ansiedade e depressão, tá? Tentativas de autoextermínio, automutilação. O autoextermínio, o que acontece? Né? A gente tem algumas, vamos dizer assim, algumas manifestações hoje de adolescentes e, infelizmente, de crianças que têm aumentado, tá? Eu vou ser bem sincera com você, durante a faculdade de medicina, durante a especialização de pediatria, para quem não sabe, são 6 anos de faculdade. Quase tá? nada. E são assim, 3 anos de especialização em pediatria. Então, estudando e pagando, passa muito rápido. Nossa, ligeirinho. Tá? Até por isso que eu tenho a minha idade, tenho cara de criança ainda, graças a Deus. Mas, enfim. E a gente não foi preparado, e acredito que agora que esteja começando, mas a gente precisa melhorar muito nessa parte, de saber lidar com esses assuntos. Por quê? Tá? Porque, teoricamente, o psiquiatra está muito envolvido, tá, com isso, mas isso tem aparecido na prática clínica da pediatria. Tá? Então, o que a gente tem? Incomum. A criança está com algum problema, está tendo alguma disfunção, o pai vai falar assim, vou passar com a minha pediatra, para poder ver o que está acontecendo. Então, não vai nem imaginar que teria que passar num psiquiatra. Então, vocês têm um papel muito importante, na minha visão, nessas questões que os pais identificam que tem um problema, mas nem imagina que problema que é. Exatamente. E deve ser muito comum, não é? Muito comum. Na prática, pode ser vários assuntos, comum. Desde esses transtornos psicológicos até outros assuntos. Sim. Mas vocês são o grande voto de Minerva ali para o que está acontecendo. A gente dá um auxílio inicial, tá? E aí a gente, dependendo do caso, faz o encaminhamento que for necessário. Mas dentro dessa, voltando um pouco falando do que a gente tem entre autoextermínio, enfim,
Hoje o que a gente vê muito é jovens que sofrem de ansiedade, de depressão, que têm o processo de automutilação, tá? Eu não vou detalhar as formas, mas o próprio indivíduo, ele se machuca, Já presenciei já. tá? Alguns casos. E Acho que pelo isso, contato de várias crianças e adolescentes, sim. cara, na contagem que eu fiz dava mais de 2.000. E Então isso aparece. não precisa de muita coisa para ser feito, tá? Sim. Então, a gente tem as tentativas efetivas de autoextermínio, em que a pessoa tenta findar com a vida, tá? Isso é importante até porque passou agora o nosso Setembro Amarelo, que é a conscientização, né? E até fez um episódio especial sobre essa questão. Muito bom. E a gente tem várias formas de tentativa de autoextermínio que tem aparecido no dia a dia da pediatria. Tá? Isso é muito grave. Exato. Isso é muito grave. Esse livro, ele aborda mais, ele destrincha mais isso, mostrando pra gente o porquê que tá acontecendo isso, tá? Relacionado principalmente à introdução, né, desses smartphones e também falta de estímulo, às vezes por essa vida muito corrida, pelos pais, da atividade física na prática regular, tá? Mas assim, nessa questão dos transtornos mentais, a gente vê muito relacionado à questão de tela, tá? Isso já é comprovado. E a gente precisa muito que os pais estejam presentes e estejam atentos. Dá esse recado para mim, por favor, ali. Por favor. Então, assim, o que a gente vê bastante. Não, dá recado direto, pode dar direto o recado aqui, ó. Então, é o que a gente vê bastante. O que a gente tem que ficar atento? Mas eu vou invadir a privacidade do meu filho. A criança e o adolescente, ele precisa ser supervisionado. Ele está em fase de formação, tá? Neuropsicológica, né? E ele precisa de um exemplo e ele precisa de limites. O que a gente vê hoje é que muitas crianças não têm limites e elas estão impondo os limites para os pais. Tá? Não, sério. Tá? É sério. Eu vou dar um exemplo Sim. que parece brincadeira, mas é verdade. A gente teve esses dias um caso de um paciente que estava num quadro respiratório, tá? E ele estava precisando de oxigênio, porque a saturação dele estava em queda. E aí a gente tem alguns dispositivos, a gente vai prezar pelo aquele que causa mais conforto na criança. E a gente tentou fazer, né, com que essa criança ficasse com esse oxigênio e a criança tirou. Que é que a gente espera de cara que tire, Sim. porque é uma coisa que incomoda, né, até a gente adulto. Nisso que ela tirou, a mãe veio abordar a gente e falou, olha, ele tirou o oxigênio porque ele não gosta. Então eu deixei ele sem. Então você percebe que a gente está perdendo a autoridade e os limites em relação à criança, tá? Isso é assustador, porque isso são crianças, e essa criança tinha 5 anos, tá? Então, você imagina na adolescência e imagina na vida adulta. Essas crianças não estão acostumadas a escutar mais não, entendeu? E isso é muito, 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 muito sério, tá? Tá aumentando muito e a gente fica preocupado tanto nessa questão quanto questão de agressividade, tá? Já ouvi relatos de colegas que, assim, estavam em consulta com a criança no celular o tempo todo e o profissional tentando conversar com a criança, falou para a mãe, gentilmente, olha, você pode tirar o celular do seu filho só para a gente poder conversar um pouco. A mãe fez a retirada da tela da criança, a criança deu um soco na mãe. Tá? Isso é criança 9, 10 anos. Então, assim, é uma coisa que está tomando proporções gigantescas.
E gravíssimas. E gravíssimas. Então, antes a gente via essa questão do autoextermínio mais em adolescentes, e assim, ainda a gente vê bastante em adolescente e adulto jovem, tá? Mas o que tem chegado para mim, na prática clínica, criança, assim, adolescente, 12 anos para baixo, com ansiedade, com depressão, com tentativa de autoextermínio, e que antes a gente não via. Não via. Tá? E- Antes eu falo até 2, 3 anos atrás. E deve explicar bastante nesse livro essas questões, Ele mas a gente explica. deve imaginar também que a informação que vem de assuntos relacionados a isso pode influenciar também. Então, se ela vê um vídeo na internet, Com certeza. que nem teve até uma modinha do Tourette, lembra do Tourette? Que é uma doença raríssima, mas que parece que todo mundo tinha Tourette. Deu no TikTok lá, então aquilo com certeza vai influenciando, porque eles querem, não sei, chamar atenção, acho que deve ser essa frase, mas às vezes não é só chamar atenção por chamar, mas chamar um pedido de socorro. E de alguma forma ele vai tentar. E o autoextermínio pode ser algo parecido também, ou Sim. também pode ser já um transtorno psicológico que não tem controle. Sim. Mas de onde veio isso? Daí a gente pensa, deve ser das telas mesmo. Sim. Sim. Dessa busca de um prazer contínuo, né? Imediato. Imediato. Tá? Então, eles não toleram frustração, não toleram um ócio. E tudo recorre à tela e fica um ciclo vicioso. Tá? Até a gente tem, infelizmente, comunidades que estimulam desafios. Eu desafio você a fazer tal coisa. E esses desafios que até podem comprometer a vida do indivíduo. Então, tá? pensando em rede social, o Discord é o lugar desses desafios. Desses grupos. Até grupos terroristas mesmo. Sim. Para essas crianças e adolescentes. E geralmente tem essa mesma faixa etária, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, os pais estarem de olho nisso é muito importante. Mas é importante mesmo. Conversar com os filhos, entender. E assim, não uma abordagem amigável, sabe? Eu sei que o pai e a mãe, eles têm que ter aquela autoridade, tá, sobre o filho, mas a gente tem que tudo ser na base da conversa para a gente poder acolher essa criança e esse adolescente, porque realmente é uma fase de mudança e é muito complicado, e agora com a tela fica mais complicado ainda, tá? O que a gente tem também, tá, baseado na sociedade, de novo, de pediatria, é tempos de tela, tá? Isso é interessante. Crianças abaixo de 2 anos, a recomendação é 0. 0 tela, mesmo que for passivo, tá? O que eu vou fazer com a criança? Brinquedo. Coloca a criança com brinquedo, ele precisa ser estimulado, a criança está começando a engatinhar, e já é um trabalho psicomotor, né? Sim. Então, ela está fortalecendo a musculatura dela, a propriocepção, tudo. Depois de 2 anos, a recomendação é, no máximo, 1 hora por dia. Até que faixa etária? Até mais ou menos os 6 anos. Tá. E aí, 1 hora de tela não é assim... Direto. Não. E é qualquer tipo de tela. Tá. Tablet, televisão. Tá. 6 a 10 anos. O máximo 2 horas de tela por dia. Mas também não direto. E o que a gente vê acima disso, o que eles falam? Pessoas que ficam mais de 3 indivíduos, né, pensando 12 anos para cima, que ficam mais de 3 a 4 horas na tela por dia, já tem prejuízos, tanto no desenvolvimento, né, mental, cognitivo, quanto transtornos ansiosos, depressivos, a curto e a longo prazo. Tá? Por quê? Porque aquilo lá é uma atividade passiva. A criança não está trabalhando a criatividade. Não está desenvolvendo, não está
pensando nas menores, manipulando objeto, conhecendo texturas, enfim, é uma atividade totalmente passiva, tá? Enfim, inúmeros prejuízos, assim, claro que hoje a gente tem muito benefício com a internet ajuda a gente em muita coisa, de fato, não dá para negar, mas nesse aspecto, principalmente na primeira infância, na adolescência, o prejuízo a curto e longo prazo é gigantesco. Gigantesco. Então, não é você invadir a privacidade do seu filho, é você estar acompanhando, pergunte, questione, tente entender, percebe que tem alguma coisa diferente, não está legal, vamos procurar um profissional para ajudar, vamos tentar descobrir o que está acontecendo. Não é invadir privacidade, é o cuidado que os pais têm que ter e impor limites. Porque, apesar de que a criança e o adolescente vão sentir, vai mudar a rotina dela, mas a longo prazo o benefício é imenso. Gigantesco. Faz diferença mesmo no desenvolvimento da criança e adolescente. Mesmo. A gente fica imaginando, a gente tem pessoas que a gente pode relacionar aos dois extremos, né? Quem não utiliza tanto tela e tem uma vida mais saudável, você percebe que está desenvolvendo melhor, e as crianças que estão dependentes aí de telas e estão com transtornos ansiosos. Um vídeo interessante também que eu posso passar para vocês de uma criança que está ali entre uns 6 meses a 1 ano de idade, ou um pouquinho mais, que ela está ao que a gente chama no tapetinho, né? Que ele faz as atividades. Uma criança que está no tapetinho, sem televisão ligada, e uma criança que está ali naquele tapetinho com a televisão ligada. A criança fica hipnotizada. A mãe chama aquela criança que está com a tela ligada, a criança não atende. Nem escuta, nem vê. Tá? E aí o que a gente até tem correlacionado a isso, mães falam que o meu filho demorou para falar, ou meu filho fala poucas palavras, meu filho demorou para andar. Por quê? Porque ele fica mais naquela atividade passiva e não tem um estímulo. E essa fase ela só desenvolve se você está brincando. A parte lúdica, a parte motora, ela depende disso para o desenvolvimento. Com certeza. O crescimento e desenvolvimento humano ele é baseado nisso. Se a criança está brincando, ela está desenvolvendo. Se ela está passiva, ela não vai desenvolver. Não. Então, muitas vezes a gente vê isso como uma forma, talvez, ali do pai, da mãe. Não estou julgando, nem culpando, nem nada, mas de dar um sossego ali, né? Ficar um pouco mais tranquila. Para poder fazer alguma coisa da casa, tal. Porque criança que está sempre brincando ali, desenvolvendo para lá e para cá, ela requer uma atenção. Sim. Uma atenção dos pais responsáveis. De fato. Porque qualquer ambiente pode, às vezes nem parece, mas pode ser perigoso. Né? Uma queda, ou cair alguma coisa, um objeto. Criança é um segundo. É um segundo. Ele está de olho sempre. Eu entendo isso, eu sei da importância. Mas essa informação que você está passando para a gente é algo que a gente tem que colocar na prática para dar certo. E mesmo sendo difícil, vai ser muito valioso a longo prazo. Com médio e longo prazo. Para a gente, que somos pais, e para as crianças. Isso daí faz muita diferença. E agora, Nath, o que a gente pode fazer para tirar essas crianças da tela? Porque você passou as recomendações do Conselho da Associação de Pediatria Brasileira. Aí. E qual seria as nossas formas, as nossas estratégias para ajudar a galera que está assistindo a gente? A gente tem... eu achei fenomenal um psiquiatra falando que hoje o melhor remédio para ansiedade, depressão, transtornos mentais em geral, mas principalmente ansiedade e depressão, é a atividade física. Este é o melhor remédio. Tá? Então, pensando nisso, a gente tem que introduzir aos poucos a atividade física para essa criança. Como que a gente começa? Primeiro os pais, dando o exemplo. De novo. Pais dando exemplos. Se você faz exercício, por favor, vai incentivar o seu filho a fazer exercício. Esse é fato. E assim, seguindo nesse pensamento, levar a criança para o parque, para andar de bicicleta, para andar de patins, para fazer uma caminhada, colocar isso na rotina da família, tá? O que é recomendado para as crianças? A gente ter pelo menos 5 vezes por semana 1 hora de atividade física aeróbica,
tá? De moderada até alta intensidade, mas Moderado, pra brincar. moderada. Uhum. Agora, para os adolescentes, a gente pode associar essa atividade física de moderada intensidade com uma atividade de força, de resistência, tá? Isso é muito legal. Que aí entra musculação, tudo. E há outras situações que a gente pode introduzir que parece besteira, mas no dia a dia faz diferença. Ah, eu vou subir um prédio, eu vou no segundo andar. Vai de escada. Entendeu? Eu pego o ônibus e... É claro, tem os adolescentes, né? Que às vezes Sim. já vão para a escola de ônibus e tal. O ponto é na frente da minha casa. Desce num ponto antes e vai a pé. Entendeu? Então, eu vou na padaria de carro com meu pai. Filho, vamos a pé, a gente conversa, a gente dá uma volta e a gente já faz uma atividade física. Entendeu? Então, isso a gente pode incluir no dia a dia. São pequenos detalhezinhos ali que vão ajudando na rotina de se manter em atividade. Exatamente. Isso é legal. Mas, assim, vindo dos pais e cultivar esse hábito. Assim, é igual o que a gente costuma falar. Fazer a criança ler. Cultivar o hábito da leitura dos pais e passar para as crianças. O hábito da atividade física, a mesma coisa. Então... Nós somos os exemplos. Tem que dar o exemplo para colher os frutos desse exemplo. Exatamente. E no tempo que tiver. Tem pouco tempo? Tudo bem, vai fazer nesse pouco tempo. E uma coisa que eu vejo na prática também, Nath, que assim, se a criança ela tem um desejo, uma vontade, incentive. Tem que incentivar. Certeza. Se ela gosta de um esporte X, incentive. Existem inúmeros esportes. Muita coisa. E gostar. Não tem uma criança na minha vida, que eu vi uma criança que você joga uma bola e não quer brincar. Exatamente. Todas querem brincar. Eu sei que não fica um desafio um pouco maior quando vai amadurecendo e chega na adolescência. E alguns não têm muita aversão, têm aversão ao exercício. Por vários motivos. Porque às vezes não é bom naquilo e sente vergonha de fazer. Justamente. Daí, não sei jogar futebol direito, sou o último a ser escolhido. Então não vou jogar, então vou ficar aqui no banco. E a escola, ela pode sim ser um grande incentivador, mas não deve ser o único. Deve ter outras formas. Com certeza. As escolas boas, que nem a gente teve contato com escolas muito boas, eu tive contato com escolas públicas. E a pública é assim, você tem a aula de educação física e aquilo, acabou. E quem quer participar, participa, quem não quer participar, não participa. Isso é um problema nessa faixa etária. Já na escola particular, tem muitos incentivos. Tem. Porque a escola particular ela vê como algo importante, não sei se só para a saúde, mas também os pais às vezes procuram isso no colégio e falam assim, esse colégio é bom em esportes, então vou colocar meu filho aqui. Então acaba sendo uma forma de marketing do colégio e tudo certo. Sim. Tudo bem, não tem problema. Mas tem outras atividades ali que pode estar ajudando na parte esportiva. Interação com outras crianças, disciplina. Só que assim, a gente percebe que é um grupo pequeno que vai para os esportes e tem uma galera que está fora dos esportes. Por um motivo que eu te falei. Muitas vezes o exercício ali, como ele não é bom naquela atividade, ele acaba deixando de lado para não passar vergonha, porque é excluído de alguma forma ali. Daí você falou do treinamento de força. O treinamento de força, a musculação bem feita, é o exercício mais democrático possível. Porque se a pessoa ela treina há muito tempo, ela vai treinar bem. Beleza. A pessoa começou hoje, ela vai ter artifícios ali no treinamento, vai usar máquinas, tudo, e vai fazer o treino adequado para ela. Ela vai conseguir fazer, se tiver uma boa orientação. Então, para o adolescente, a experiência que eu tive com o adolescente no treinamento de força é fantástica. Acho que poucos profissionais tiveram o prazer de ter uma experiência tão boa quanto eu tive. Com um adolescente especificamente. Você conseguiu acompanhar nessa faixa etária. Cara, foi demais. Inclusive, eu conheci... Graças a vocês... Você está aqui graças a um contato que eu tive com a Mariana... Do Abaco. No Abaco em 2010. Que eu treinei lá adolescente. Depois ela trouxe a irmã, o pai... A família mãe, toda. E ela trouxe você e tal. E já faz mais de um ano que você está treinando com a gente. Então, é um contato ali, uma experiência muito boa que traz a galera pra gente. Mas olha que bacana conviver com pessoas daquela época que foram adolescentes e até hoje estão fazendo exercícios porque geraram o comportamento disso. Com certeza. E que talvez uma outra atividade não teria sido muito aderida. E outra coisa que você falando dessa questão que é importante, né? As pessoas falam, mas meu filho vai fazer musculação de adolescente? Pode? Pode. Mas o que é importante? Ele ter supervisão. Sim.
tá bom? Porque o que acontece também? Tem muito adolescente que, eu quero ficar forte, tudo, vai por meios próprios, às vezes sofre lesão e também aí acaba sendo prejudicial. Então, o importante é você contar com profissionais da área para poder auxiliar também nesse processo. Exatamente, que vai acompanhar de maneira segura, efetiva, consciente, que entenda dessa faixa etária para que traga os melhores benefícios. Sim. Né? Largar, falar assim, o adolescente vai falar assim, quero treinar musculação porque eu quero ficar forte. Qualquer academia pode ser um risco. Qualquer profissional acompanhando pode ser um risco. Tanto para adolescente quanto para adulto também. Também. Mas o adolescente eu vejo como algo mais desafiador. Essa é a palavra. Porque ele está em formação. Sim. Não formação apenas da parte fisiológica, mas cognitiva. E muita coisa que a gente pode... o profissional que está acompanhando, ele tem uma grande... uma voz muito forte naquele indivíduo. Sim. Então, ele vai escutar o profissional ali e o que o profissional falar vai fazer muita diferença até porque na adesão. O adolescente ele tem um perfil desafiador, né? E esse é um ponto importante. E é legal trabalhar com isso. Mas eu brinco que é uma Ferrari que você tem que andar de primeira. Você não pode acelerar a Ferrari. Não. Porque a parte hormonal, a parte fisiológica, muita parte motora geralmente está boa, porque nunca teve nenhum estresse, ainda está tudo em dia. Nenhuma lesão. Então, mas só que você tem que ter um controle, porque essa síndrome do super-homem no adolescente pode ser algo perigoso se não tiver boa supervisão. Com certeza. Daí por isso que a gente vê muito na internet hoje os Enzos. Né? Os Enzos colocando um monte de peso, um ajudando o outro ali, fazendo tudo errado, porque falta um acompanhamento profissional. Então, até o Colégio Americano de Pediatria, ele recomenda isso. O treinamento tem que ser bem supervisionado para aquela faixa etária. E tem recomendações tem várias recomendações, mas essa é a mais importante. Porque ele precisa de acompanhamento diferenciado. E para ele aderir ao exercício ou não, isso é fundamental. Sim, e assim, pensando nisso, ele vai ter um benefício a curto e longo prazo em relação óssea, Sim. Em relação à musculatura, né? E a questão da massa magra e perda, né, de gordura, que é o que a gente preza para a composição corporal. Para manter ele aí fora da obesidade e sobrepeso. Exatamente. Mas sabe o que é o mais legal? Essa daí são as mudanças fisiológicas, né, Nath? O mais legal é você gerar um comportamento de cuidados pessoais nessa faixa etária. Sim. Mesmo sabendo que o adolescente ele não vai buscar o exercício para ter saúde. Ele não está pensando em saúde. Não. Ele está pensando o quê? Em estética, geralmente. A grande maioria é estética. Com certeza. E tudo certo. Porque a estética pode ser um motivador dele começar a frequentar, mas depois, quando ele tiver adolescente, quando ele tiver com 30, 40 anos, ele vai colher todos os frutos do objetivo dele de estética. Inclusive, pode ser estética também, continuar bonito, não tem problema. Sim. Isso é ótimo. Sim. Mas a gente vai ver muitos adolescentes, eu vejo hoje em dia, né? Adolescentes que começaram comigo há muito tempo atrás, 10, 12, 15 anos atrás, e hoje estão ainda na atividade. Inclusive, até o Brunão, né, Bruno? Tive um prazer hoje de falar com o Leone, né, que foi um aluno nosso lá na época do colégio, que ele começou com 14 anos de idade. E isso daí foi 2010, tá com uns 29 quase, 28, 29. Casou, já morou fora do país e tal, e ele tá até hoje no exercício. Sempre Sim. bem fisicamente, incentivando o pai a treinar. Então, são vários... te ver o quanto isso faz uma real diferença. O pessoal pensa, não, treinar é fútil, né? Pessoas tinham essa mentalidade, fazer exercício de musculação é fútil, que não sei o que, é só para estética. Só para imagem, Não, é. E eu falo isso aqui em relação à criança e adolescente, porque eu sou pediatra, mas assim, o adulto, a partir do momento que ele começa, ele já vai ter benefício, entendeu? Então, assim, nunca é tarde também. Também nunca é tarde. Nesse sentido. Mas o bom, até na recomendação aqui também do Colégio Americano, ele indica, se a criança ela tem uma vida de atividade física nessa faixa etária e leva durante a adolescência, as chances dela continuar fazendo exercício e se manter num peso saudável para ela é altíssimo. E o inverso também funciona. Se a pessoa não tem atividade física, ela é obesa quando criança e adolescente, a chance dela ser um adulto obeso com comorbidades é muito alta. Sim, eu vi até assim uma porcentagem, né? Adolescentes obesos, a metade deles vai continuar obeso na vida adulta.
crianças obesas, 1/3 vão continuar sendo obesas na vida adulta, tá? Então, são números, assim, que chamam a atenção, tá? E outra coisa que eu queria reforçar, principalmente para os pais, a criança é saudável, vou colocar ele na atividade física, tá tudo bem. É sempre legal fazer exames prévios, tá? Então, acompanhamento, não necessariamente cardiologista, às vezes o próprio pediatra que acompanha a criança, pedir um exame de rotina em relação à função cardíaca, tudo certinho para essa criança começar essa atividade com segurança e procurar o profissional, né, da área da educação física em geral, para poder acompanhar essa criança. Então, é muito importante a prevenção, né? E aí já partir para a atividade física para poder estimular essa criança da melhor forma possível, e isso vai mantê-la mais fora da tela. Sim. Tá? É o jeito, é a forma mais eficiente de tirar fora Sim. da tela. Ok, a criança ela tem energia, muita energia. Se a gente não tiver essa E energia os pais têm que pro bem, tem que ter uma energia para aguentar também, não é fácil não. Por isso, pais, vocês devem treinar também para conseguir seguir o ritmo dos seus filhos. Não adianta eles saírem correndo que nem uns loucos ali, você não conseguir ir atrás. Exatamente, não tem condição sentido. física de acompanhar. Não, para. Até a Sociedade de Pediatria fala, incluam na rotina do final de semana da família atividade física. Porque isso vai virar uma rotina e isso vai ser prazeroso para os pais, para as crianças e vai estar ajudando na saúde dos dois. Né? Então, é uma coisa que é fenomenal. Eu vejo aqui o pessoal andando com os filhos Aquele espaço da gente é muito bom para isso, não é? Eu acho maravilhoso. Eu acho demais também. Maravilhoso. Inclusive, eu acompanho a Estela. Eu não vou fazer exercício porque acho que eu treino demais durante a semana. Então, no exercício eu não vou fazer. Mas, inclusive, teve esse tempo atrás que eu fui fazer exercício com ela, para jogar vôlei e tal, tudo mais. Mas aqui é muito bom. É muito legal. O expresso da gente aqui do Barão de Mauá, até perto de uma pista que nos finais de semana, no domingo, fecha pra a carro, avenida, né? Para carro, das 8 às 5 da tarde. Nossa, e é maravilhoso, tem uma adesão absurda. E os pais da cidade toda vêm para cá e fazer isso daí. Putz, eu acho fantástico. Não, fenomenal. Sensacional. Não só pela iniciativa da prefeitura fazer, que é muito legal, muito importante, mas os pais trazerem e participarem. Com certeza. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Nath, a pergunta que vale 1 bilhão, não é nem 1 milhão, é 1 bilhão de dólares. Que é o quê? O adolescente, quando treina musculação, ele para de crescer? Não. E agora fala pro pessoal, por que não para de crescer? Vamos lá. Não, a atividade física, pensando em musculação, ele vai ter o desenvolvimento muscular, ele vai continuar tendo a osteossíntese, que a gente fala, né, na formação óssea, e ele tendo acompanhamento e fazendo uso de cargas adequadas para ele não vai ter nenhum malefício no sentido de parar de crescer, nenhum, tá? Então, seja o esporte que for, seja a musculação, principalmente que tem esse paradigma, essa questão que todo mundo fica, né, questionando. Com receio, não. A gente só precisa, claro, de um acompanhamento adequado, mas ele não vai parar de crescer. Pelo contrário, né, Nath? Pelo contrário. Estimula os hormônios do crescimento. Com certeza. E assim, tá? Tem vários esportes que tem foco para várias doenças. Então, o paciente asmático, dependendo do caso, obviamente, se beneficia demais de natação. Sim, demais. É incrível. Tá? Quem gosta de vôlei, quem gosta de basquete. Hoje tem esporte que a gente nem conhece direito. Sim. E, Flávio, um adendo, assim, pensando em esporte eletrônico, né, que a gente fala, a gente precisa ter uma atenção também fora, né? Então, esses adolescentes, né, até adultos, no caso, se atentarem à alimentação fora, né, desse esporte, a atividade física fora desse esporte, o cuidado geral, exposição solar, tudo que a gente precisa ter, né, além, para poder ter uma saúde completa, né, para a gente ter um cuidado integral.
Sim. vamos dizer assim, com essa faixa etária, tanto adolescente quanto adulto. Que é um esporte muito em evidência hoje. Sim, com E certeza. precisa de um cuidado diferenciado, Sim, de preparação, até para melhor rendimento nesse próprio sim, esporte. de É fato. importante ter vitamina D em dia, tá com a alimentação e a saúde física também para aguentar o tempo que vai aguentar ali em tela, para poder. Não é É um fácil esporte também, né? relevante hoje, que está tendo bastante Sim. evidência, mas precisa de cuidados especiais. Com Que não precisão. é só lá. Não, é um multifatorial. Sim. Entendeu? Então, tudo é válido, tudo. Mas, assim, essa questão relacionada à musculação, não tenham medo, a não ser que a criança não faça acompanhamento com um profissional adequado, e aí acabe tendo uma sobrecarga. De resto, É só os pais terem atenção a isso. E sim, conhecer o profissional que vai acompanhar o filho, sim, colocar no lugar adequado, que tenha a responsabilidade, que entenda do adolescente, da criança e do adolescente. Isso daí faz muita diferença. E esse com cuidado, certeza. só de ir atrás, o profissional que está cuidando vai ter muito mais responsabilidade em relação a isso, porque viu que os pais estão interessados. E vai Sim. ter uma atenção especial para isso. E eu queria, assim, só falar para os pais que eu não sou mãe, tá? Mas eu convivo com os pais diariamente, eu sinto a angústia, eu sinto a dificuldade. A gente está numa vida extremamente corrida. E às vezes a gente esquece não, né? Não tem um tempo maior para conversar com o filho, para dar uma atenção. Se hoje você não conseguiu, amanhã tenta. Se hoje você não conseguiu sair para caminhar com seu filho, vai amanhã, tem o final de semana, mas não deixa de viver esse momento e de estimular a criança, tanto a conversa, tá, quanto a atividade física, porque isso vai mudar totalmente. A criança vai ter uma memória disso no futuro que ela vai passar para os filhos, para os amigos. Então, isso é de uma riqueza sem tamanho. E eu sei que não é fácil, tá? Eu não sou mãe, mas eu sei que não é fácil. Não. Mas, assim, a gente sempre pode mudar um pouquinho a cada dia. Sempre. E não é só o tempo em si, né, Nath? É o tempo com De qualidade. qualidade. Acho que é o que mais importa. Né? E não é utopia que a gente está falando. Pode fazer, a gente consegue fazer. Sim. Só organizar direitinho. Exato. Organização rotina, é a palavra. que dá pra fazer. Exatamente. Dá pra fazer em casa, dá pra Sim. fazer no parque. Não tem muito custo. Tem estratégias bem interessantes. Com certeza. Mas o foco é no comportamento. É em gerar essas experiências, em gerar essa vivência. E, consequentemente, os frutos vão ser colhidos ao longo do tempo. Com certeza. Na saúde do filho, Na convivência familiar. na convivência familiar. Na saúde mental, tanto das crianças, adolescentes e da família, Que eu né, acho dos que é pais. o mais importante, Sim. é o ponto fundamental para que tudo ocorra de maneira sistêmica e saudável. E isso que a gente conversou aqui, como eu sempre digo, esse papo que a gente faz aqui não tem preço. É algo muito fora do que a gente vê na internet. Sim. É realmente voltado para a saúde física e mental. Estamos focando muito nisso. E alimentar, principalmente também. Exercício, alimentação e parte psicológica. A gente está buscando conhecimentos e profissionais do seu gabarito. Então, agradeço de novo você estar aqui com a gente. Eu que agradeço a Foi oportunidade. um prazer, de verdade, falar com você, entender um pouco mais do que você aplica em consultório e colocar isso de forma a transmitir mesmo para as pessoas que assistem a gente, que vai assistir a gente, que com certeza muitos pais vão se identificar e vão ver os pontos de melhoria em relação a isso. Sim. Que acho que é fundamental. E já vê esse conteúdo, gostou, compartilha com quem você acha que você vai beneficiar. Quem ainda está pensando, né, em ser pai. E avós, tá? Porque eles também passaram por uma geração diferente, né? Hoje a gente Você tem entender muita um pouco coisa. melhor como é que está a situação hoje. Até porque eles também ficam muito tempo com os netos, Sim. né? Então isso é importante. E assim, a mensagem que eu tenho de coração para passar para todos os pais, redes de apoio da criança, não tenham medo de falar não, né? Expliquem o porquê que você está falando não. A criança, ela precisa de limites e isso vai ser fundamental
para a saúde mental, para o resto da vida dela e até para fora, na questão de trabalho na vida adulta, de saber lidar com as questões, tudo, tudo. Não tenham medo de falar não. O que eu tenho visto é que muitos pais têm esse medo e as crianças estão tendo muitos problemas a curto prazo já com isso. Isso é muito legal. Valeu, Nath, pela Obrigada. transmissão de conhecimento. Pessoal, muito obrigado. Mais um Trainingcast com a Natália. A Natália foi muito bacana. Obrigado, Nath, Eu pelo que seu agradeço. tempo, de verdade. Foi muito bom. Se deixar, fico até amanhã falando Não, desse te assunto. fica com certeza. E rolaria muito mais assunto aqui, com certeza. Obrigado, viu, Nath? Eu que agradeço. Pessoal, valeu. Até a próxima. Redes sociais da Nath vai estar aqui na descrição do vídeo. Acompanhem mais os nossos assuntos, a nossa Training for Health também. O nosso perfil da Training for Health também tá na descrição. É só clicar e seguir a gente. Curtiu esse vídeo? Dá um like aqui, coloca um comentário. Uma pergunta também, acho que a Natália vai estar disposta a Inclusive responder pra gente. temas que alguém quiser, né? E tenho dúvidas, tal, a gente pode abordar mais Então sobre coloque isso. nos comentários algum tema que você veja como relevante. Quero ter mais conversa com a Natália em relação a isso. Tá bom? Obrigado, até o próximo episódio. Valeu!